Fala galera, e aí, beleza? Estamos aqui para resolver a questão de número 20 agora. Mais uma questão bem tranquila, uma questão bem fácil de ser resolvida. Então, vamos fazer a leitura do texto e assim já conseguir resolver, que está bem fácil essa questão, beleza? Então já dá aquele like aí, já inscreve no canal para ajudar a fortalecer a divulgação do conteúdo de biologia no Enem no YouTube. Vamos lá, galera! Fala assim: a atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa, o famoso efeito estufa que tanto se fala, responsável aí por intensificar a questão aí do aquecimento global. Aí fala o seguinte: a partir da Revolução Industrial no século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Ou seja, a quantidade de CO2 aumentou, a quantidade de calor que ele retém é maior, e isso faz com que nós tenhamos uma camada gasosa e atmosférica mais quente, resultando em um aquecimento global. Tá bom? Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que é o desmatamento. Então, essa questão, esse texto, né, vai abordar para nós a questão de efeito estufa relacionado ao desmatamento. Por quê? Porque quando eu tenho desmatamento, eu estou removendo a cobertura vegetal do solo e a gente já sabe que as plantas fazem fotossíntese. E ao fazer fotossíntese, o que elas fazem? Absorvem o CO2 da atmosfera. Então, duas coisas acontecendo aí, né, sobre a questão do aquecimento global. O aumento de CO2 na atmosfera, que vem acontecendo desde a Revolução Industrial, e eu estou retirando a vegetação que absorve esse CO2 da atmosfera, fazendo com que ele fique mais concentrado, então, no ar, fazendo então, o efeito dominó, efeito estufa intensificado, aquecimento global intensificado. Beleza? Então, em relação a essa questão aí, do efeito estufa e a questão do desmatamento, vamos resolver esse exercício. Bora? Vem comigo. A pergunta é o seguinte: considerando o texto, então vamos focar no texto. Uma alternativa viável para combater o efeito estufa. Então vamos analisar os itens e verificar se tem alguma alternativa viável para combater o efeito estufa, que se relaciona também com a questão do desmatamento, que ele deixou bem caracterizado ali no finalzinho do texto. Fala assim, ó, que uma alternativa para combater o efeito estufa é reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Bom, então vamos lá. Quando fala nesse calor irradiado pela Terra, o que significa? A Terra ela recebe energia térmica que vem do Sol, tá? Então os raios solares, principalmente os raios infravermelhos, eles trazem calor para a Terra e eles acabam aquecendo a superfície da Terra, tá bom? E aí o que acontece? Essa Terra aquecida, ela tem então calor e esse calor ele acaba se perdendo para a atmosfera, que vai perder calor para o espaço. Isso é natural. Como que a gente poderia controlar isso? Primeiro que a gente não tem esse poder ainda, né? De controlar o quanto de calor a Terra perde. Então a gente já está tratando de uma questão aí que não é uma forma viável, né? Não tem como isso ser feito. Eu controlar o quanto de calor a Terra está perdendo, né? E ainda mais mediante, olha só, a substituição da produção de primária pela industrialização refrigerada. O que é uma produção primária? Produção primária é produção de primeiro setor, é relacionado à agropecuária. Então, se eu deixar de produzir, né, naturalmente alimentos e passar a usar industrialização, essa industrialização vai fazer com que tenha a maior produção de CO2, que foi justamente o que falou no texto, que inclusive que foi após a Revolução Industrial que começou a aumentar o CO2 na atmosfera. Então a letra A, ela realmente não tem como ser feita em nenhuma possibilidade. Não é viável que isso aconteça.
A letra B fala o seguinte lá: a gente pode combater o efeito estufa, né, se a gente promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de metano. Né? Então, o que acontece? Se a gente queimar a biomassa vegetal, ela tem até um ponto interessante. Por quê? Porque essa biomassa vegetal, se ela ficar em decomposição, principalmente se for em decomposição anaeróbica, ela vai produzir metano. Né? E esse metano na atmosfera, ele é mais danoso. O metano ele retém mais calor que o CO2. Então, quando eu queimo essa biomassa, eu estou evitando com que seja produzido metano. Mas, por outro lado, eu estou produzindo CO2. Porque tudo que pega fogo, aí no caso, tudo que tem combustão, ele vai emitir CO2, certo? Então, toda combustão ela vai emitir CO2. Então, eu vou deixar de produzir metano, mas eu ainda vou continuar produzindo CO2. E isso aí não vai ser uma alternativa viável para combater o efeito estufa, porque eu ainda estarei, né, causando um aumento de CO2 na atmosfera, tá bom? Agora a letra C, ela vem para nós aí com uma alternativa que faz o seguinte, olha só, que uma forma de combater o efeito estufa é reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. E é exatamente isso, porque se eu diminuir o desmatamento ou até de repente até, né, fazer com que haja um reflorestamento, talvez até de uma forma natural, né, de recomposição, então as plantas vão existir ali e vão conseguir fazer o ciclo do carbono rodar, vão conseguir absorver este gás carbônico, né, fixar ele em biomassa e prender este carbono nas florestas ou no solo das florestas. Então, isso vai fazer com que haja o sequestro do CO2, fazendo então com que a gente consiga reduzir o efeito estufa, combater o efeito estufa. Então, essa alternativa ela se faz aí absolutamente correta. Beleza? A letra D fala que se a gente aumentar a concentração atmosférica de água, né, que é uma molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. E é justamente que ela, pelo fato dela conseguir absorver grande quantidade de calor, que ela faz parte do efeito estufa. Né? Tem gente que acha que a água não faz parte do efeito estufa, mas faz sim, certo? A atmosfera úmida, quanto mais úmida, mais calor ela tende a reter, então ela intensifica o efeito estufa. Então isso aí não é a nossa solução. E a letra E fala que remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas em reter calor. Tá? Então, a gente não tem a condição aí de remover moléculas orgânicas polares. Né? Primeiro que a gente não tem muitas dessas moléculas orgânicas aí na atmosfera. Né? O principal gás causador do efeito estufa é o CO2. E não é porque ele é formado de carbono, ele é uma molécula orgânica, né? O CO2 é uma molécula inorgânica, tá bom? Então, como resultado aí do exercício, reduzir o desmatamento como meta aí de proteção ambiental, beleza? Galera, então valeu demais, mais uma questão aí, né? Mandamos ver e já já te vejo na questão número 21. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.